As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Ao longo deste trimestre, nós vamos estudar as promessas de Deus e os seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição, que é a lição inaugural, nós iremos desenvolver o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, os tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou para ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Já estou em minhas mãos com a revista deste último trimestre do ano de 2024. A revista intitulada As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Serão 13 riquíssimas aulas para o nosso elevo espiritual. Teremos lição 1, as promessas de Deus. Lição 2, as promessas de Deus para Israel. Lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Lição 4, promessa e obediência. Lição 5, a promessa de salvação. Lição 6, a promessa de cura divina. Lição 7, a promessa de um coração novo. Lição 8, a promessa de paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa de provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante. E lição 13, as promessas de Deus são infalíveis. Eu não tenho dúvida que será uma grande bênção. Semana após semana, nós nos debruçarmos diante da sua palavra e recebermos do Senhor a sua porção. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, mestre em administração e em ciências da religião. O pastor Elinaldo Renovato é autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, o livro Os Perigos da Pós-Modernidade e também o livro Deus e a Bíblia, todos eles editados pela CPAD. Meus queridos irmãos, nesta primeira aula nós vamos estudar as promessas de Deus. Eu escrevi aqui no quadro, lição 1, as promessas de Deus, o texto pelo qual nós faremos a leitura, Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13, e aqui nós temos os 3 tópicos da nossa aula. Primeiro tópico, um convite de Deus, e aqui os 3 subtópicos. Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos, também 3 subtópicos. E por último, tipos e propósitos das promessas de Deus, também com seus 3 subtópicos. O texto áureo da nossa lição de hoje está localizado em Jeremias capítulo 1, versículo de número 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A nossa verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Façamos juntos agora, neste momento inicial, a leitura bíblica em classe. Isaías 55, versículo 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Queridos irmãos, com esta lição gloriosa nós teremos 3 objetivos a atingir. Esses objetivos são a nossa meta, são nosso propósito ao ministrar a lição de número 1 desta revista. O primeiro objetivo da lição é definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo objetivo que nós temos é apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E o terceiro e último objetivo é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Queridos irmãos, na Bíblia Sagrada nós encontramos diversas promessas de Deus que se cumpriram. Já algumas, nós vemos que não houve um cumprimento da parte de Deus, pois estas estavam condicionadas a uma atitude, a uma obediência de alguém. E por conta da falha deste no processo, Deus não pôde cumprir. Não porque ele não tem poder, mas porque ele condicionou o cumprimento a esta atitude humana. Reflitamos agora. Há promessas de Deus que não se cumprem na vida do crente? Você consegue se recordar de promessas, quem sabe na sua vida? Ou de alguém que você ouviu o testemunho? Alguém que recebeu uma promessa e que quem sabe já se passaram alguns anos e esta promessa ainda não se cumpriu? Você se lembra de alguém assim? Sabemos que isto é um fato. Portanto, queridos irmãos, o que nós precisamos fazer é fazer esta seguinte pergunta a nós mesmos: o que depende de mim para o cumprimento da promessa de Deus? Eu quero que Deus cumpra, que Deus realize, mas qual é a minha parte na história? É importante ter em mente que é preciso nutrir um relacionamento sincero e leal para com o Deus que faz promessas. E nutrir, irmãos, é alimentar um relacionamento, nutrir um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, verdadeiro, com este Deus que nos faz promessas. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos um convite de Deus. Subtópico 1, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Eu costumo dizer que Isaías 55 é um convite extremamente claro, o convite da salvação. Ó vós todos os que tendes sede, vinde e bebei de graça. É um texto maravilhoso. O convite da salvação é gratuito. O convite da salvação é para todos. E nesse texto, agora pegando os versículos que fizemos menção, nós vemos o poder da palavra de Deus em destaque. Segundo o texto sagrado, Deus nos informa que a sua palavra, ela não pode voltar para ele vazia, sem antes realizar aquilo para o qual ela foi enviada. E aqui é que está o ponto. Se a palavra de Deus, ela é tão poderosa, a ponto de ser enviada por Deus e não voltar
para Deus, sem antes realizar o propósito de Deus. E nós vamos aqui trabalhar com essa ideia. As promessas de Deus estão baseadas na sua palavra. Se a palavra de Deus é desta maneira, suas promessas são também desta maneira. Tendo promessas baseadas na palavra de Deus, podemos estar certos de que Deus as cumprirá, porque a sua palavra não voltará vazia. Contudo, meus irmãos, é preciso alguns passos estes que nós é que devemos dar para podermos viver as promessas de Deus, que são exatamente os dois subtópicos finais do primeiro tópico. O primeiro passo que sou eu e você que precisamos dar é preciso buscar ao Senhor. O versículo 6 do capítulo 55 que lemos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor. E isso não com procrastinação, mas com muita urgência. Porque quando o texto diz buscai enquanto se pode achar, é porque haverá um tempo em que Deus não poderá ser achado por nós. Quando o texto diz invocai-o enquanto está perto, é porque haverá um tempo em que Deus não vai mais estar perto para que possamos invocá-lo. Por isso é preciso buscar ao Senhor, e isso com urgência. Você quer ver a promessa de Deus se cumprindo? Então você precisa buscar ao Senhor. Esta ideia que Deus está nos trazendo agora é confirmada também no Novo Testamento. Vejamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre a porta. O segundo passo que eu e você precisamos dar para podermos viver as promessas de Deus é este aqui, ó. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é grandioso, Ele é poderoso em perdoar. Olha que promessa gloriosa, a promessa do perdão, mas é a promessa do perdão que só vai receber aquele que é ímpio, pratica a impiedade, tudo bem, mas este ímpio tem que deixar o seu caminho, o seu mau caminho, os seus maus pensamentos. E o texto diz: torne para o vosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então veja que para viver promessas de Deus, esta doutrina tem que ser trazida junto. A doutrina da confissão, da mudança de vida, da conversão, do arrependimento. Como falaremos sobre recebimento de promessa de Deus se nós não falarmos sobre o arrependimento? É o mesmo que dizer que Deus tem bênção para quem vive na prática do pecado. Isso não faz sentido, isso não tem cabimento. Portanto, para viver as promessas de Deus, o convite de Deus foi feito, a promessa de Deus foi feita, mas estes dois passos aqui, eu e você precisamos dar. É preciso buscar ao Senhor e é preciso se arrepender. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Muitos obreiros, muitos pregadores, muitos pastores serão severamente julgados por Deus por apresentar o Deus que cumpre, o Deus que faz, sem trazer aos seus ouvintes a necessidade de se arrepender, de se converter. Deus não vai fazer se você não buscar. Deus não vai fazer se você não se arrepender. Com isso você está aprendendo uma lição gloriosa e maravilhosa. Dê glória a Deus, porque você está aprendendo a palavra de Deus como ela é.
para receber as bênçãos, para receber as promessas, para receber o que Deus tem, eu preciso dar os meus passos, eu preciso fazer a minha parte. Oh, glória a Deus! Segundo tópico, meus irmãos, nós temos as promessas e os seus fundamentos. Primeiro subtópico, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Podemos dizer, com base neste breve comentário, a palavra está presente ao longo de toda a Bíblia, a palavra promessa. Podemos dizer com esse breve comentário que o nosso Deus, sim, o teu Deus, o meu Deus, o Deus da igreja, é um Deus de promessas. As promessas que o nosso Deus fez a Israel no Antigo Testamento, aquilo quanto ele falou e colocou o selo da sua palavra, todas as suas promessas ele cumpriu cabalmente no Novo Testamento. E no Novo Testamento, o Deus que faz promessas, o Deus de promessas, o Deus que não para de fazer novas promessas, fez novas promessas. E com base na sua fidelidade com as promessas lá do passado, nós podemos crer que o Deus que cumpriu lá vai ser o mesmo Deus fiel que vai cumprir as suas promessas neotestamentárias. E quais são elas? Que promessas são estas? Deus nos prometeu que os fiéis que dormem no Senhor, os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados, irmãos. Glória a Deus. O poder da morte não é mais forte do que o poder da palavra, da promessa de Deus. A morte será absolvida pelo poder de Deus. E aqueles que em Cristo morrerem, que no momento da sua morte estiverem com a sua fé viva, com a sua fé fundamentada em Deus e na sua palavra, estes têm sobre si uma esperança gloriosa. No dia do Senhor, no dia glorioso da sua vinda, eles serão ressuscitados. E não com um corpo qualquer, mas em um corpo de glória. Um outro exemplo de promessa de Deus no Novo Testamento é a promessa que ele nos faz quando ele diz em Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, que aqueles que ficarem vivos, aqueles que estão com a sua fé viva, fundamentada na palavra e em Cristo, estes serão transformados, seus corpos serão transformados e estes serão arrebatados, tirados dessa terra com força. O pastor Elinaldo faz um comentário brilhante e ele diz: promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Olha que linda essa lição. Se Deus promete, Deus compromete-se. Mas eu também preciso ser verdadeiro. Se Deus não promete, Deus também não se compromete. E nesse ponto eu quero chamar a sua atenção para estes tantos que se multiplicam a cada dia, que usam o nome de Deus e falam em nome de Deus, sendo que Deus não os enviou. Falam de sua mente, falam do seu intento, sonham de barriga cheia e entregam isto para a igreja. Estão cheios de visões, estão cheios de sonhos, estão cheios de revelamentos e prometem coisas a todos, sendo que Deus nada prometeu. Se Deus promete, Deus se compromete. Mas se Deus não promete, Deus não se compromete. Subtópico 2 diz: Deus é infalível. Fizemos menção mais uma vez, disse Deus, Isaías 55, versículo 11, a minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes realizar o meu propósito. Como é que Deus consegue garantir isso? Eu libero a minha palavra e a minha palavra, já estou dizendo aqui,
ela não vai voltar para mim vazia. Eu libero a minha palavra, ela vai realizar aquilo para o qual eu a enviei e só depois é que ela vai voltar para mim. E a resposta para esta pergunta é: Deus pode garantir isto porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para cumprir. O ser humano não tem todo o poder na Terra. Não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele tem. Receba essa palavra de Deus. Deus tem poder para fazer. Deus tem condições para fazer. Deus sabe fazer. O nosso Deus é infalível. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Será que nós cremos nesta verdade? Porque eu estou aqui afirmando, eu estou falando, eu estou citando a Bíblia, eu estou citando a palavra de Deus e afirmando com convicção que Deus é fiel, que Deus não falha, que Deus não muda, que Deus é infalível e que se Deus falou, Ele é poderoso para fazer. Ele garante o que Ele falou. Agora eu pergunto a você, será que você crê na palavra, na promessa, no que Deus te falou? Creia hoje em nome de Jesus, porque o teu Deus é tudo isso e muito mais. Terceiro subtópico do segundo tópico diz: Deus zela por sua palavra. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso Ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Deus é zeloso para com a sua palavra. Na chamada em que fez a Jeremias, deu-lhe uma confirmação extraordinária. A partir de uma visão, Jeremias viu uma vara de amendoeira. E então o Senhor disse: Jeremias, o que é que tu vês? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Há um sinal, há um porquê de Deus usar a vara de amendoeira para confirmar a sua palavra a Jeremias. Mas eu não vou entrar neste mérito. Eu vou entrar nesta fala tão impactante de Deus, quando Ele disse a Jeremias o que está em nosso texto áureo. Disse-me o Senhor: viste bem, Jeremias, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Deus cuida para que a sua palavra seja cumprida. Deus não fala à toa. Deus não fala por falar. Deus não fala sem propósito. Deus não fala sem querer. É isso que nós temos que entender agora. Se Deus falou, o Deus que falou, vela por sua palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: porque todas quantas promessas há de Deus, tem por Ele o sim e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. O inimigo não perderá tempo para tentar lançar dúvida quanto à palavra, a promessa de Deus a teu respeito. Mas pega essa, seja edificado agora, seja edificada agora. As promessas, as palavras de Deus já têm por Ele o sim e o amém. Portanto, descanse o teu coração e espere com confiança no Deus que te prometeu. São tantas as promessas de Deus na sua palavra, são tantas as formas que Deus se manifestou, cumprindo. Desde o Gênesis tem promessa de Deus. Deus nos fez uma variedade enorme de promessas. Há uma promessa sobre a igreja, e eu quero recordar você, eu quero lembrar você.
a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Começou em Atos 2, mas não terminou ali. A obra do Espírito continua. Somos continuistas. Cremos na atualidade da manifestação dos dons do Espírito Santo. Cremos neste revestimento de Deus, neste derramamento do Espírito sobre toda a carne. E eu creio tanto que eu estou aqui e você acolá, mas o Deus que está comigo aqui é o Deus que está contigo aí. Receba sobre a tua vida o cumprimento desta promessa e seja cheio, seja cheia agora do Espírito de Deus. No terceiro tópico da nossa aula de hoje, nós temos tipos e propósitos das promessas de Deus. Vamos falar primeiro dos tipos de promessas, para que a gente compreenda melhor essa temática. É a aula inaugural. E à medida que nós vamos percorrendo, semana após semana, nós vamos aprofundando cada vez mais o nosso entendimento quanto a este assunto. Mas na aula de hoje nós vamos conceituar aos irmãos os tipos de promessas. E nós temos, na palavra de Deus, primeiro, as promessas incondicionais. Promessas incondicionais. E também temos, segundo, as promessas condicionais. O que é uma promessa incondicional? Uma promessa incondicional é uma promessa que independe das circunstâncias, independe do tempo, independe de qualquer atitude. Aleluia! É mais ou menos assim, gostando ou não vai se cumprir. Porque não depende de você, não depende de cenário, não depende de contexto, não depende de ninguém, não depende de amigo, não depende de lugar, não depende de nada. Depende única e exclusivamente do Senhor que fez esta promessa. Como exemplo, nós temos as promessas relacionadas à pessoa de Jesus. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Isso está lá no livro do profeta Isaías. A promessa de que o Salvador viria mediante uma virgem. E aqui eu quero trazer um ponto para nós refletirmos, entendermos bem. A promessa incondicional era quanto a uma virgem e não quanto a Maria. Porque a Maria, ela não foi obrigada a gerar a Jesus. O anjo a visitou e os irmãos sabem bem a história. O anjo falou: salve, agraciada, bendita és tu dentre as mulheres. Tu foste escolhida por Deus. Achaste graça aos olhos de Deus. Foste escolhida para ser a mãe do Salvador, para gerar o Salvador no teu ventre. E então a Maria responde e diz: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Pontuo aqui que a Maria poderia dizer não, poderia abrir mão do projeto, poderia abrir mão da obra que Deus tinha com ela e Deus acharia uma outra virgem. Poderia sim ser outra, senão Maria, mas sim seria uma virgem. A promessa incondicional era que uma virgem conceberia a Jesus. É importante eu fazer esta declaração porque tem pessoas que pensam: Deus me fez uma promessa incondicional e eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu posso ser fiel, eu posso ser infiel, eu posso me colocar, eu posso não me colocar, eu posso buscar, posso não buscar, porque Deus me prometeu, então Deus vai cumprir. E não é bem assim que acontece muitas vezes. Eu não quero estimular você a ter uma postura equivocada, bater no peito e dizer: Deus me fez uma promessa e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. O Senhor fez uma promessa incondicional, que o Salvador viria de uma virgem, mas o nome Maria não está no texto sagrado. E isso é para que nós entendamos. Maria sim, quando ela disse, respondeu: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade, para mim isso é muito claro. Se ela dissesse assim: não, eu quero José,
eu não quero correr risco, a vontade do Senhor para mim é muito perigosa, muito arriscada, eu não quero. Deus não iria obrigá-la a parir o Salvador. Deus não iria forçá-la a abraçar este projeto contra a sua vontade. E outra virgem seria a mãe de Jesus. E outra promessa condicional que nós temos na Bíblia, apenas como exemplo neste ponto, é a promessa do local do nascimento de Jesus, que aí sim Deus foi muito específico. Deus disse, Deus prometeu, Deus falou, Deus liberou a sua palavra e afirmou que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Isso está lá em Miqueias, no capítulo 5 e o versículo de número 2. E outra promessa incondicional está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que a Bíblia nos diz que Jesus seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Todas estas promessas, de uma forma fiel, se cumpriram. Nasceu de uma virgem, nasceu em Belém e foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora também há promessas incondicionais que ainda não se cumpriram. E eu já dei uma pincelada sobre elas. São promessas incondicionais. A promessa que ele nos fez da ressurreição dos salvos, a promessa que ele nos fez de termos o nosso corpo transformado, termos o nosso corpo corruptível transformado em incorruptível, mortal em imortal, de nos tirar daqui, de nos arrebatar. Aleluia! Esta promessa também é incondicional. E aqui mais uma vez eu faço esta pausa para lembrá-los. A promessa é feita à igreja. A promessa é feita ao povo, igreja, tirados para fora, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. A igreja será arrebatada. A igreja terá o seu corpo transformado. Eu não estou falando que uma pessoa X, o Clésio, pegar o meu nome, o Clésio, ele vai ser arrebatado incondicionalmente. O Clésio precisa se esforçar para fazer parte da igreja e viver essa promessa. Porque Deus não terá compromisso com o Clésio se o Clésio cair da graça, apostatar da fé, abandonar o caminho santo. Os irmãos estão entendendo? Então é incondicional com a igreja e não de uma forma individual comigo e com você. Agora que nós já sabemos o que são as promessas incondicionais de Deus, ficou bem mais fácil sabermos o que são as promessas condicionais de Deus. Se a promessa incondicional não depende de atitude, não depende de lugar, não depende de nada, mas depende só de Deus, a promessa condicional, pelo contrário, ela depende de uma atitude, ela depende de um passo a ser dado para que ela seja realizada, cumprida na vida do fiel. Se houver uma atitude alinhada, atitude esta, que Deus estabeleceu como uma condição, olha, eu tô te falando, eu vou fazer, mas eu exijo de ti, é uma condição que eu te imponho. Se tu fizer, obedecer, eu vou fazer. Se tu andar, eu vou cumprir. É uma condição. Entendemos que se não houver o cumprimento, Deus também não irá cumprir. E isso não porque Deus é infiel, mas porque a sua promessa era condicional. E quem é infiel somos nós, que não fizemos a nossa parte, não respondemos positivamente à condição que Deus estabeleceu. Deus é sempre fiel com as suas promessas. Eu quero te convidar agora para ler um texto bíblico que fala sobre a obediência. E claramente Deus atrela, Deus liga a obediência ao cumprimento da sua promessa. Leiamos Deuteronômio capítulo 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor, preste atenção, se ouvires a voz, tem que ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, olha bem, tem que ouvir a voz
e tem que guardar os mandamentos que eu te ordeno hoje. Teu Deus, o Senhor, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E olha Deus no final do versículo 2, reafirmando a condição da promessa. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, vírgula, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma outra promessa condicional na Bíblia que vemos está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que é a promessa do perdão, ou promessa gloriosa, ou promessa bendita. Nós estávamos envoltos em nossos pecados, num lamaçal de pecado. Era muito pecado, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E de Deus recebemos, por meio de Cristo, o perdão dos pecados. Isso é uma promessa que Deus nos fez. Porém, esta é uma promessa condicional. Esse texto de Mateus 6, versículo 14 e 15 diz que se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que erraram conosco, o nosso Pai nos perdoará. Mas se nós endurecermos o nosso coração, alimentarmos a vingança, o rancor e não perdoarmos, então disse o Senhor Jesus, o vosso Pai do céu também não vos perdoará. Se tu não perdoa, Deus não te perdoa. Então a promessa do perdão está atrelada a uma condição. Em Provérbios 28 e 13 diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Para alcançar a misericórdia, tem que, primeiro, confessar e, segundo, deixar. Para ter o perdão, para ter misericórdia, tem uma condição. Os irmãos estão entendendo? A gloriosa promessa da salvação de Deus também é uma promessa condicional. Ele prometeu-nos a salvação. Seu poder, seu sangue, sua obra na cruz é suficiente para salvar a todos. Porém, nem todos serão salvos. Quem será salvo? Qual é a condição? A condição é: Deus assim estabeleceu, só vai ser salvo aquele que crer. Em Mateus 24, versículo 13, diz que é aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Eu não estou falando que são as nossas obras que garantem a nossa salvação. Eu estou falando que temos a nossa parte para que a salvação conquistada por Cristo na cruz seja uma realidade na nossa vida. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Deixe que a palavra alegre o teu coração agora. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora, olha bem o que Jesus está falando. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para quem? A promessa aqui vai se cumprir na vida de quem? Vai se cumprir na vida daquele que for fiel. Esta é a condição. Agora, o nosso último subtópico é o propósito das promessas de Deus. Quais são os propósitos das promessas, o porquê de Deus fazer promessas? O primeiro deles é o propósito de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. As suas promessas, irmãos, são como alianças. Deus nos faz promessas e por meio destas há um vínculo que nos liga, que nos conecta a Deus.
O segundo propósito é o propósito de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade. A promessa de restauração de Deus é isto aqui, revela este propósito. É Deus olhando para o caído, o perdido, o condenado e reconsiderando o seu destino, lhe dando uma nova oportunidade, prometendo-lhe uma restauração por completo. Aleluia! Bendito seja o Deus das promessas. Bendito seja o propósito de Deus com as suas promessas. Um outro propósito de Deus com as suas promessas é mostrar a sua escolha, a escolha de um povo como parte da sua aliança com Abraão. E por último, irmãos, podemos aqui elencar como um propósito de Deus fazer, de Deus realizar, de Deus cumprir as suas promessas. Deus faz promessas com a intenção de zelar pela sua palavra e de estreitar o seu relacionamento conosco. Eu quero neste momento fazer você recordar de uma promessa que Deus te fez e que você confiou e que passou-se um tempo e Deus a cumpriu. E quando Deus a cumpriu, você pôde apresentar a Deus o teu louvor e dizer: Deus é fiel. E o relacionamento entre vocês dois se tornou mais intenso, mais profundo, a partir daquele cumprimento daquela promessa. Deus faz promessa e cumpre promessas, porque Ele quer se relacionar conosco de uma maneira mais íntima. Ele quer participar da nossa vida nos mínimos detalhes. É por isso que nós nos alegramos e dizemos que o nosso Deus é um Deus de promessas. E eu quero te dizer que Deus vai continuar fazendo muitas e boas promessas para com a tua vida. E todas quantas promessas que Ele tem são por Ele confirmadas, são por Ele também garantidas. E à medida que Deus for cumprindo as suas promessas na tua vida, a intimidade, o vínculo, a comunhão entre você e Deus será aumentada também. Memorizemos estas preciosas lições. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e promessas incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Glória a Deus por esta primeira aula deste trimestre. A primeira foi maravilhosa. As demais seguirão nesta linha e cada vez vai ficar melhor. Nossa confiança, nossa fé em Deus serão acrescentadas à medida que nós formos recebendo estes ensinamentos da palavra de Deus. Eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que um vídeo novo for postado aqui. Por hoje nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo, que será extraordinário. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.